Vamos falar de saúde plena, doutora Priscila Furtado, a nossa médica que está sempre aqui participando do nosso programa, trazendo novidades, trazendo o seu conhecimento, o seu bate-papo com o telespectador. Está aqui de novo, né, doutora Priscila, mais uma vez, um prazer recebê-la aqui no nosso programa Sul de Minas em Foco e hoje, mais uma vez, para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa noite, Lucas. Essa é a minha parte preferida do programa, viu? Quando o pessoal participa e todos nós aprendemos juntos. É verdade, e olha só, a gente tem muita gente participando, a gente quer inclusive agradecer, né, o carinho, a audiência de todos vocês, vocês aguardem sempre chegar ao nosso programa toda sexta-feira, 10 horas da noite, pode mandar suas perguntas, o DDD nosso é o 359-8853-9542, pode mandar pelo e-mail sudminasinfoco@gmail ou pelos nossos canais nas mídias sociais que vai aparecendo aí ao longo do nosso programa. Você também pode, é claro, visitar aí as redes sociais da doutora Priscila, né? Médica da Vida, no Instagram, no Facebook, também tem um canal no YouTube e, é claro, o site pricomamor.com.br. Olha só, a gente tem hoje participação de várias regiões aqui do nosso país, de São Paulo, a Cleusa Faria, doutora Priscila, ela quer saber como podemos nos tornar ainda mais felizes com contas atrasadas, dificuldades de relacionamento com o marido. Ei, Cleusa, tá começando o ano já um problema, né, Cleusa? A doutora está aqui para te ajudar, né, doutora? Cleusa, é difícil mesmo, não vou te falar que é fácil, não. É um grande desafio, mas você traz um ponto para a saúde que é de extrema importância, que é a questão da saúde financeira. A gente fala muito pouco sobre isso, até às vezes a gente nem se dá conta de que isso existe, mas a saúde financeira, ela é tão importante quanto a saúde física, quanto a saúde mental. A gente sabe que as pessoas, às vezes, com muitas dificuldades, vão acumulando dívidas ao longo dos anos, e isso daí contribui sim para um adoecimento, tá? Quando a gente fala sobre contas atrasadas, existem dois caminhos, né? Um é a gente fingir que aquilo não existe e deixar aquilo ir acumulando, acumulando. Eu falo que aí é igual um câncer que não é tratado, né? Aquela coisa começa a crescer, a se multiplicar e vai levando sua saúde embora. E quando você percebe, já é tarde demais. Ou você pode olhar para essas contas atrasadas e encará-las como um desafio. É isso, o que é que eu posso fazer? Que oportunidade que eu tenho aqui? Como é que eu posso fazer para resolver essas contas? E aí eu vou te contar até uma experiência, né? Algo que eu aprendi dentro da minha casa. Às vezes as contas elas eram um pouco mais apertadas mesmo, mas a minha mãe ela sempre foi muito criativa. Então eu lembro que além dela ter o emprego dela, ela sempre fazia algo a mais. Então, ela era professora, às vezes ela dava aula particular, mas ela também tinha alguns dons. Então, às vezes ela pintava um pano de prato, a gente vendia pano de prato. Às vezes ela fazia bolo de festa e vendia bolo. É... Então, ela estava sempre inventando maneiras de conseguir uma renda extra. O método do meu pai já era diferente. Meu pai, ele era a conta ali no lápis e no papel, ele fazia conta de tudo. Então, ele ia no supermercado, ele sabia o que era mais barato, ele sabia o que é que valia a pena, ele sabia quanto ganhava, quanto gastava, o que é que precisava juntar, sempre tinha uma reservinha extra ali. Então, eu acho que existem essas maneiras, né? Você já tem aí a possibilidade de dois caminhos, é sentar mesmo, enfrentar os números, enfrentar as contas, encontrar uma maneira de colocar isso em dia, de ajustar o seu estilo de vida de uma forma que ele caiba aí nas contas de hoje, até que você consiga, de repente, né, essa renda extra, uma forma diferente de ganhar dinheiro. Não deixe de olhar para a sua profissão, para aquilo que você faz e pensar, poxa, como é que eu posso crescer? Onde é que existe oportunidade? Será que eu não estou acomodada aqui nesse lugar? Ou às vezes a gente começa a gastar e ter um estilo de vida que não cabe no nosso orçamento. Também tem isso. Então, pensar, falar, poxa, como é que eu vou ajustar isso? O que é importante para mim? Deixar o que é realmente essencial, o que não tem tanta necessidade, que a gente chama de supérfluo, tentar evitar os gastos pequenos, tomar muito cuidado com os gastos de internet, né?
Então, tem N maneiras. E isso com relação às contas atrasadas. Quando a gente entra na segunda questão, que é a dificuldade de relacionamento com o marido, ó, dificuldade de relacionamento é uma coisa que está sempre presente aqui no programa, né, Lucas? Eu acho que não tem um programa de pergunta que não vem Verdade. dificuldade de relacionamento, gente. Direto tem. E eu, não é? É. E eu venho repetindo isso. Diálogo. E é diálogo com clareza. A gente tem que dialogar no momento em que a gente está tranquilo, em que a gente realmente está aberto. Se a gente já está com duas facas na mão e uma tesoura, não dá para dialogar nesse momento, né? Então, perceba aquele dia que está tudo tranquilo. Às vezes, até é uma oportunidade. Eu falo, a gente tem dois caminhos sempre, gente: enxergar o problema ou enxergar uma oportunidade. Talvez a dificuldade de relacionamento esteja até relacionada à questão das contas atrasadas, porque assim, falta de dinheiro é uma coisa que é difícil para todo mundo. Sim. Então, chamar o marido para conversar e falar, poxa, como é que a gente pode trabalhar junto? Como é que a gente pode somar as nossas forças? Vamos pensar aqui numa saída, numa solução para a gente tentar resolver isso. E aí vocês formam uma equipe, ao invés de trabalharem em times separados. Tá aí as dicas importantes da doutora Priscila aí. Você que tiver dúvida, pode mandar para a gente aqui. O nosso WhatsApp está aí na tela, o DDD 359-8853-9542. Redes sociais está aparecendo durante a entrevista. A Alessandra Maria Rios, de Jacutinga, ela disse que tem gastrite nervosa e no final do ano teve tristes notícias sobre o serviço e família. Que dicas que você pode dar para ajudar aí a Alessandra Rios, de Jacutinga? Olha, Alessandra, gastrite nervosa, como a gente sabe, ela está intimamente relacionada a quê? Ansiedade e estresse crônico. E aí, imagina, você já tem uma predisposição e recebe notícias ruins. Estas notícias ruins, com certeza, podem ajudar a agravar a doença. Mas será que isso é realmente necessário? Será que isso pode se cronificar e você ficar convivendo com isso? Vai depender de como você vai lidar com essas notícias tristes. Eu costumo dizer que a gente não tem como passar pela vida sem receber uma notícia ruim, sem receber uma notícia triste. A gente vai enfrentar perdas, e é isso, às vezes é a perda de um familiar, às vezes é a perda de um trabalho, às vezes é uma crítica, às vezes, enfim, tem N possibilidades aí. Mas todas as vezes que acontece algo ruim com a gente, às vezes a gente finge que aquela dor não existe, ou a gente tenta deixar ela de lado, ou a gente agarra aquela dor, transforma ela num sofrimento eterno e fica carregando aquilo durante um tempo absurdo, sem necessidade. Eu vou te falar, é até um exemplo próprio meu. Como que eu lido com a dor hoje, depois de muito amadurecimento, depois de muito estudar? Eu falo assim, quando dói, não tem outro caminho. Sinta a dor. Então, assim, tá difícil, eu choro. Eu já sentei no chão do banheiro para chorar. Às vezes a gente chora na frente do espelho no banheiro, aí você vê aquele catarreiro, aquele monte de lágrimas escorrendo. Minha filha, é desse jeito mesmo que as coisas acontecem. E aí você chora bastante, chora, 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 deixa doer e olha para aquela dor. Por que tá doendo tanto? Será que a gente precisa mudar a maneira de enxergar isso? Como é que eu vou enxergar essa situação de uma maneira diferente? Eu choro, 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 penso numa possibilidade, numa perspectiva diferente, e aí eu falo, a hora que me dá o alívio, lava o rosto, levanta do chão do banheiro e levanta é de uma vez. Entendeu? Levanta e segue em frente, tá? Às vezes, se você tem alguém do lado, pedir colo também é gostoso, tá? Aí você chora, 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 fala, ai, tô precisando de um abraço, me dá um abraço, pede um abraço para alguém. Pronto, ganha um abraço, aquilo acolhe, alivia a dor. E às vezes você conversa com alguém, fala, nossa, me ajuda a ver isso de uma maneira diferente. E a pessoa te dá uma outra perspectiva, se estiver muito difícil de você mesma. Ou procura um profissional quando não tem jeito, quando você realmente fala, opa, tô vendo que o negócio tá piorando, eu não consigo sair sozinho, tá cronificando, isso já tá se arrastando faz muito tempo, continua piorando, profissional. Mas a gente está falando de uma situação aguda, como você me falou que é recente, é final de ano,
Às vezes é só questão de adaptação, sabe? De enfrentar, de deixar aquela dor sair, de entender que dói. Eu te falo, eu lido muito com a morte, que é algo que é muito doloroso para a maioria das pessoas. A minha maneira de lidar com a morte é a seguinte: eu entendo que ela é uma missão cumprida para quem vai. Então, quando eu perdi a minha avó, foi muito dolorido. Mas é engraçado, porque depois que passou aquela dor ali do enterro, do velório, de toda aquela situação, eu comecei a ver a minha avó em todos os lugares na minha vida. Eu tenho um espremedorzinho de alho, que eu vou moer o alho, eu lembro dela. Às vezes eu estou conversando com a minha filha, eu solto uma frase que era dela. Eu dou um exemplo dela. Quando eu como um forrozinho ou um pão de queijo, eu lembro dela. E aí eu percebo que ela está viva comigo sempre. Então, olha para essa situação ruim e pensa, poxa, o que eu aprendi com isso, nesse lugar, com essas pessoas? Às vezes isso pode ser uma forma de você enxergar as coisas de uma maneira diferente e não deixar cronificar esse estresse e essa dor, porque aí vai piorar sua gastrite mesmo. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco. Tchau.